Olá, eu sou o professor Carlos Eduardo Marota Petter, economista, historiador, doutor em História pela Unesp. Trabalho aqui na instituição da FUNEP nos cursos de Administração de Empresas, Direito e Ciências Contábeis. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que já foi o Dia do Índio, quando foi criado na década de 40 pelo governo Getúlio Vargas, passou a ser o Dia dos Povos Indígenas, mais corretamente, o Dia dos Povos Originários. Um dia criado na Era Vargas, por inspiração do positivismo, pensamento que foi muito forte no Brasil na época da criação da República e perdurou um pouco até a década de 30. Para a gente falar dessa grande questão, porque é a questão indígena que envolve, né, o Dia do Índio também, envolve a mudança do nome para Dia dos Povos Originários, mostrando inclusive uma mudança de protagonismo. Né? O nome do dia surgiu a partir de uma decisão governamental, centralizada, em função de uma certa concepção de Brasil, né? Que vai ser, na época, depois um Brasil autoritário. E a nova nomenclatura, que é instituída a partir de 2023, tem muito mais a ver com o protagonismo, né, dos povos ditos originários. Portanto, mais adequado à diversidade desses povos do que o nome originário, Dia do Índio, que parte de um erro, né? Parte do famoso erro já meio folclórico do Cristóvão Colombo quando chegou à América, chamando todos os habitantes de índios, etc., criando um juízo bastante generalista. E é a partir desse ponto que a gente pode começar a falar um pouco da questão, né? O próprio processo de colonização da América, não só o Brasil, mas toda a América, é um processo de transposição de um sistema econômico, no caso o mercantilismo europeu, de um sistema simbólico, no qual a América foi vista como receptáculo, como passiva diante de um processo de colonização. Daí a pouca tendência que existia, a pouca percepção da diversidade desses povos indígenas. É só com o desenvolvimento de um certo olhar antropológico, a partir principalmente do século XX, né, do desenvolvimento do próprio protagonismo desses povos originários, que vai haver, pouco a pouco, uma mudança de percepções. E uma outra questão importante que perpassa isso, né, a transformação do Dia do Índio no Dia dos Povos Originários, é também a questão da legislação, que envolve toda a questão indígena. Né? A gente sabe que desde o início da colonização do Brasil, a legislação portuguesa foi, para dizer pouca coisa, para tentar resumir, foi bastante dura com relação aos povos originários, ainda que houvesse, né, depois de um certo tempo, a proteção desses povos originários diante da escravidão, em função da pressão dos jesuítas, os acordos, né, feitos entre jesuítas e o governo português, a opção pela escravidão africana, etc. Mas havia, mesmo nesse período, a instituição da guerra justa, que vai, de fato, permitir que os colonos ataquem as populações ditas indígenas de uma forma, assim, escabrosa. Para muitos autores, inclusive, o encontro da Europa com a América propiciou, nesse momento, um dos maiores genocídios da história da humanidade. Depois do período colonial, no final desse período, a gente vai ter o Diretório dos Índios, criado na época do Marquês de Pombal, que vai levar a uma mudança de leitura, mas também não muito positiva, né? Que vai acabar levando muita gente a estabelecer a incapacidade desses povos originários de gerir a si mesmos, o governo concedendo licenças, né, para que eles fossem geridos por particulares, o que vai acabar levando a algum tipo de exploração bastante violenta da mão de obra. É só no início do século XX que o olhar começa a mudar sobre a questão indígena, e, por incrível que pareça, a partir da percepção do positivismo, principalmente do Marechal Cândido Rondon, que vai criar lá os seus projetos, a ideia de integrar o território brasileiro, de conhecer o Brasil. Apesar do positivismo ser extremamente evolucionista, em vários aspectos preconceituoso e autoritário, a proposta do Marechal Cândido Rondon era, tudo bem, transformar o índio num brasileiro, mas não de forma violenta, o que era, na época, um avanço. Né? Esse tipo de mentalidade que vai acabar levando à criação do Serviço de Proteção ao Índio, ali em 1910, que não vai poder fazer muita coisa, né, mas vai ser palco do esforço de uma série de antropólogos e cientistas importantes, como os irmãos Vilas Boas, né,
Vamos falar da necessidade da demarcação das terras indígenas e tal. Coisa que só vai ser feita tardiamente no Brasil, no início da década de 1960. Mas apesar desse olhar positivo, do positivismo da época, e da presença de antropólogos nas missões, né, organizadas a partir do Projeto Rondon, não só na época em que surgiu, no início do século XX, mas depois também, a questão indígena continua sendo bastante complicada. O Brasil sendo visto lá fora, né, como um país bastante conivente, o governo brasileiro é muito conivente com relação à violência praticada contra os povos originários. Coisa que piorou bastante em dois momentos, né, no século XX que são importantes. Na época da corrida, entre aspas, né, do avanço, da marcha para o oeste, capitaneada pelo governo Vargas, principalmente no final da década de 30, e marcha para o oeste significa ocupar um território que era basicamente um território ocupado por povos originários, o que acabou levando a uma série de conflitos, né, naquela época. Mas principalmente a partir da década de 1960, né, com os projetos da ditadura militar com relação à Amazônia brasileira, para tentar desafogar as tensões que existiam aqui no sul-sudeste, em função da questão da terra, etc. Cria-se todo um projeto, não só de construção da Transamazônica, mas também de assentamentos ali, de populações oriundas dos estados do sul, do sudeste e tal. O que vai levar a uma outra leva de violências, né? Com a ação de bugreiros, com massacres e tal, também muito denunciados fora do Brasil na época, e que vai levar, inclusive, a uma mudança do nome do SPI, que ficou com uma marca, né, um estigma muito negativo na época. A ditadura vai criar uma nova nomenclatura para tentar criar uma falsa impressão de que estava começando do zero, que é quando surge a FUNAI. Então é só a partir da abertura democrática, principalmente, né, a partir da discussão a respeito da criação da Constituição de 88, no Brasil, 1988, portanto no processo, né, de instalação da Constituinte, em 87, 88, que a questão indígena passa a ser mais seriamente pensada, não só a partir de um espírito novo democrático, né, que vai estar expresso nessa Constituição, mas também da organização dos próprios povos originários, da organização, em termos legais, de demandas, né, com não o surgimento, mas a solidificação de lideranças indígenas, como é o caso do Raoni, que vai conseguir, inclusive, se conectar com pensadores, indivíduos fora da realidade brasileira, trazendo um olhar internacional mais preocupado com relação à questão desses povos originários no Brasil, também chamado de questão indígena. Então, de lá para cá, a gente tem todo um processo que vai levar ao aumento da demarcação de terras, com grande resistência de alguns grupos, né, ligados ao extrativismo, ligados também à prática da grilagem, etc. Isso vai gerar um grande refluxo, inclusive, na política do governo brasileiro, principalmente no final da década de 2010, né, quando os ataques voltam a acontecer com mais frequência e tal. Portanto, pensar no Dia dos Povos Originários não é simplesmente comemorar uma data, né, ou falar rapidamente do tema de uma forma comemorativa, mas é usar essa data para pensar toda essa trajetória, para trazer de volta, né, toda essa trajetória e falar da continuidade de alguns desses problemas no Brasil contemporâneo. Então, obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.